Muito bom dia, amigos ouvintes da 93 FM. A PEC da blindagem, que objetivava proibir a instauração de processos judiciais contra deputados federais, senadores e presidentes de partidos, foi arquivada ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. O arquivamento se deu com base no parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que, por unanimidade, rejeitou a proposta que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados, isto ainda há alguns dias atrás. De acordo com o regimento interno do Senado, caso a CCJ rejeite por unanimidade qualquer projeto, ele não precisa ir à votação no plenário. Com base nesse dispositivo, então, o Alcolumbre deu o assunto por encerrado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado é composta por 26 senadores, dentre eles Espiridião Amin do Progressistas e Jorge Seife do Partido Liberal, ambos representantes de Santa Catarina. Além deles, outros 10 senadores ligados diretamente ao bolsonarismo, como o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e Magno Malta, do PL do Espírito Santo, também votaram pelo arquivamento. Vale lembrar que a PEC da blindagem era uma bandeira de deputados e senadores de direita que buscavam se proteger, principalmente de processos que pudessem ser movidos pelo Supremo Tribunal Federal contra eles. Convém lembrar que, se não fosse a pressão popular, muito provavelmente a PEC da blindagem passaria também no Senado. Afinal de contas, tudo que o político quer é não ser processado judicialmente. Por outro lado, também convém lembrar os possíveis exageros cometidos aí pelo judiciário em nível federal. Isto nos últimos tempos, o que tem deixado, sem dúvida alguma, a classe política empolvorosa, principalmente aqueles políticos de direita, especialmente neste momento da história política do Brasil. O grande receio deles é passar 4 anos no Congresso Nacional e outros 40 na cadeia, o que não é aí de se duvidar. De todo modo, um possível erro do judiciário não justifica um outro erro aí do legislativo. Ademais, o processo judicial não surge do nada, ainda mais quando falamos aí de deputados e senadores. A bem da verdade, estes extremos que têm norteado a política brasileira nos últimos tempos são uma grande perda de tempo, um grande atraso para o país. Uma geração inteira está sendo imergida em uma dualidade política sem sentido, cujo pano de fundo é meramente a manutenção ou a conquista do poder. Estamos em meio a uma guerra ideológica que não tem produzido nada de bom para o Brasil. Muito pelo contrário. Enquanto nos esfaqueamos aqui embaixo, lá em cima, as facas são utilizadas para cortar suculentas postas de picanha que, de fato, devem estar sendo aí comidas por alguém. Tão grave quanto isto é o fato de desviarmos nossa atenção dos reais problemas do país para nos dedicarmos a infindáveis debates que não nos levam a lugar algum. E os deputados federais catarinenses Júlia Zanata, Carol Titone e Zé Trovão, todos do Partido Liberal, deverão receber punições relativamente brandas diante da gravidade que foi o ato de terem tomado a mesa diretora da Câmara Federal e obstruído os trabalhos da casa no início de agosto, numa espécie de resposta à decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Em princípio, se imaginava que eles e outros 11 deputados que participaram diretamente do ato seriam punidos com a suspensão de seus mandatos por 6 meses ou mais. Informações dos corredores da Câmara Federal, no entanto, dão conta que as deputadas Júlia Zanata e Carol Titone deverão receber penas aí bastante brandas. Na verdade, apenas uma carta de advertência, uma espécie de puxão de orelha pelo ato cometido. Já o deputado Zé Trovão, que chegou a impedir fisicamente o acesso do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, à sua cadeira de trabalho, deverá ser suspenso por apenas 30 dias. Em princípio, se imaginava que a suspensão seria no mínimo de 6 meses. E os últimos acontecimentos da política nacional, tais como a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, também a obstrução dos trabalhos do Legislativo Federal, a condenação de Bolsonaro pelo STF, também a votação da PEC da blindagem e o movimento pela anistia dos envolvidos na chamada trama golpista, afora as manifestações populares, aí nos últimos dias, nas maiores cidades do país, acabaram dando fôlego para o mandato do senador Jorge Seife. O julgamento de seu processo por abuso de poder econômico deveria ter acontecido no início de setembro, mas sequer entrou em pauta aí no Tribunal Superior Eleitoral. Se os subterfúgios surgirem aí de forma constante pelas próximas semanas, é muito provável que Seife só venha a ser julgado no ano que vem, pois em novembro o TSE já estará de olho aí no recesso de final de ano. Caso Seife seja cassado, haverá eleição suplementar
para substituí-lo lá no Senado Federal. Um grande abraço, uma excelente sequência de dia e até amanhã, se Deus quiser, neste espaço político aqui pela nossa emissora.